Abram suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Meus queridos irmãos, existem algumas instituições que foram instituídas por Deus. Uma dessas instituições é a família. Foi Deus quem instituiu a família. Logo, Deus tem a autoridade para dizer como a família funciona. Nenhuma outra autoridade tem a liberdade ou o poder de cortar ou quebrar as diretrizes que o próprio fundador da família colocou para que esta família vá bem. Da mesma forma, quem fundou a igreja foi Deus. Desta forma, nenhum homem pode modificar ou adulterar os princípios que Deus colocou para que esta igreja vá bem. Os homens podem fazer isso, mas fazem sem a autoridade divina. Mas eles não têm essa liberdade ou essa autoridade para traçar os rumos da igreja ou dizer como a igreja deve funcionar ou não. O fundador da igreja, aquele que estabeleceu a igreja, também estabeleceu o método pelo qual essa igreja funciona. Da mesma forma, Deus também é o fundador da instituição chamado governo humano. Eu não tenho bastante tempo para expor essa ideia para com os irmãos, mas logo após o dilúvio, quando Noé sai da arca, ali Deus institui o governo humano. Deus dá autoridade ao homem para fazer determinadas coisas que antes este homem não fazia. Desta forma, assim como ninguém tem autoridade para meter o seu bedelho nos rumos da família ou nos rumos da igreja, também no governo humano é da mesma forma. Deus é quem tem essa diretriz. Foi Deus o fundador desta instituição. Logo, ele tem autoridade para dizer como esta instituição funciona. Nosso Deus, irmãos, não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma desordem. A queda causou desordem na natureza, desordem na relação humana. Por essa razão, Deus institui o governo humano para colocar as coisas novamente em ordem. Por ser Deus um Deus de ordem, ele institui a autoridade humana e delega essa autoridade, responsabiliza a essa autoridade por algumas coisas. O texto de hoje, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, irá nos ajudar a entender melhor
o relacionamento que deve haver entre os cristãos e as autoridades. O relacionamento que deve haver entre aquele que serve a Deus e as autoridades. Como o cristão deve se comportar diante do Estado, diante das autoridades governamentais. É sobre isso que esta noite nós iremos falar, e você pode se perguntar, mas Deus também falou sobre isso? É, irmão, falou. E está na sequência do texto que eu estou pregando, então eu tenho que pregar. Então vamos lá. Vamos primeiro pensar sobre a essência do governo humano. Governo humano, queridos, do modo como conhecemos, é necessário devido à desordem que a queda causou, como eu havia falado. Por essa razão, por causa da desordem, lembre-se que havia harmonia entre o homem e sua esposa. Harmonia entre o homem e a natureza. Tudo era uma ordem. O pecado entrou, causou desordem. Então Deus vai instituir lá em Gênesis capítulo 9, se eu não me engane, a instituição governamental. De onde parte o governo humano? Nós iremos aprender por esse texto que parte do próprio Deus. A origem das autoridades governamentais vem de Deus. E é assim que Pedro diz no versículo 13. Veja comigo. Vejam comigo. Por causa, como é que o versículo 13 se inicia? Por causa do Senhor. Vejam que, se vocês prestarem atenção, Pedro vai, a partir desses versículos, Pedro vai falar diversas coisas. Ele vai falar sobre a autoridade governamentais, a autoridade do patrão sobre os empregados, a autoridade do marido sobre a sua esposa e assim por diante. Quem fundou essas instituições? A ideia que Pedro vai lançar é que é o próprio Deus. Por causa do fundador desta instituição, Pedro diz que os cristãos devem submeter-se a ela. O apóstolo Pedro, meus irmãos, faz aqui uma defesa da submissão às autoridades, dizendo que esta deve ser praticada por causa de quem está por trás das autoridades. Nós devemos nos submeter às autoridades, não por causa da autoridade em si, mas por causa de quem está por trás das autoridades. É por isso que Pedro está dizendo, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída. Paulo também, nessa mesma ideia, seguindo essa mesma linha de raciocínio, lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, também vai dizer algo parecido com isso, e eu peço para vocês ir a este texto. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Vejam comigo, por favor, leia sua Bíblia aí. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de... Preste atenção, veja o que a nossa Bíblia está falando. Vejam que a revelação de Deus, a nossa regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras, fala a respeito do governo humano, fala a respeito das autoridades. E o que fala? Fala que a origem de toda autoridade não é humana. Apesar de ser o homem que está no governo de algumas instituições, quem está por trás da autoridade deste governo é Deus. Leiamos de novo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venham de Deus. Continuação. As autoridades que existem foram por ele. Eu não ouvi, irmão. Foram por ele
estabelecido. Isso é muito interessante. Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro, diz a mesma coisa. Lá no texto que nós estamos pregando, Pedro diz que por causa do Senhor, nós temos que nos submeter às autoridades estabelecidas. O que Pedro está dizendo é, apesar de ter alguém no governo, quem está por trás dessa autoridade é Deus. Por isso nós devemos nos submeter a ela. E Paulo, mais claro ainda do que Pedro, diz em tons claros, irmãos, bem definido, que não há absolutamente nenhuma autoridade que não tenha procedido de Deus, que não tenha vindo de Deus. Aí você pode dizer, não, pastor, mas isso é muito difícil de eu aceitar. Se o governo for bom, aí tá certo, aí veio de Deus. Mas se o governo for ruim, não, então não veio de Deus. É isso que o texto diz? É isso que o texto diz, irmão? Não. O que o seu texto diz? Que não há nenhuma autoridade que não tenha a sua procedência de Deus. É isso que o seu texto diz. Não invente coisa não, pelo amor de Deus. O seu texto diz isso. Mas você pode dizer, não, pastor, mas os governos déspotas, os governos tiranos, como eu poderei falar sobre esse tipo de governo? Bom, você pode perguntar a Pedro e a Paulo. Vamos imaginar em que contexto Pedro e Paulo estavam dizendo isso. Quando Pedro e Paulo escreveram, tanto Pedro escreveu Romanos, como Pedro escreveu 1 Pedro, e Paulo escreveu Romanos, quem estava governando o império, deixa eu dizer um pouquinho para você, não era nada mais, nada menos do que um cidadãozinho chamado Nero. Vocês já ouviram falar de Nero? Nero era o imperador de Roma, em torno de 60 a 64 anos depois de Cristo. Quando Pedro escreve sua carta, Nero está sobre o trono do Império Romano. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, Nero está sentado no Império Romano. Inclusive, escute, Paulo será morto, decapitado, por ordem de quem? Nero. Por ordem de Nero. Para vocês terem ideia, Nero era um louco. A loucura dele era tão grande que ele chamou o cavalo dele para ser um dos ministros dele. Ele era louco. Imagina Pedro e Paulo diante desse contexto, quando vai orientar os fiéis, os cristãos, a como eles devem se comportar diante das autoridades governamentais. Quem eles vê sobre o trono de Roma? Nero. Sobre o império de Roma? Nero. Um homem ruim, um homem cruel, um homem perverso, um déspota. Mas mesmo assim, Paulo e Pedro diz, não há nenhuma autoridade que não tenha procedido de Deus. Inclusive o nosso Senhor Jesus, quando foi condenado por Pilatos, lembram-se disso? Quando Pilatos disse, tu não vai dizer nada, eu tenho o poder de tirar você dessa situação. O que o nosso Senhor Jesus diz? Tem não. Nenhuma autoridade é constituída a você se não proceder do alto. Sabe por que você vai me matar? Sabe por que você vai me condenar e eu irei para a cruz? Porque essa autoridade foi te dada. Por quem? Pelo meu Pai. Dá para entrar na sua cacholinha? Irmãos, isso aqui. Daniel, em outro texto, vai dizer que é ele quem tira rei e coloca rei. É ele quem estabelece o governo e ele quem dá fim a um governo. Ou seja, meus irmãos,
está claro para nós que em algum momento a gente não consegue entender como que essas duas coisas se encaixam, certo? É bem verdade que a gente quer sempre, de algum modo, livrar Deus de algo que a gente acha que seja ruim. Mas os contextos bíblicos vão mostrar para nós que Deus rege a humanidade, que é Deus quem controla a história humana, e que não há ninguém que suba ao trono se Deus não estiver elevando essa pessoa ao trono, ou não há ninguém que desça do trono se não for Deus que esteja humilhando essa pessoa. De alguma forma, e em algum grau, meus irmãos, Deus sempre está por trás de todo o governo humano. A origem, a essência do governo humano vem de Deus. Ao sabermos disso, meus irmãos, nós devemos olhar com maior carinho para as nossas autoridades. Sim ou não? O contexto que a gente vive, acho que não, né? Mas agora se desloque do seu contexto e vá lá para o contexto de Paulo e de Pedro. Paulo, Pedro, ambos sendo perseguidos, e o que ele fala a respeito das autoridades governamentais? Todas elas foram constituídas por Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que orar pelas autoridades. Isso ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, leia comigo por favor também esse texto para a gente esclarecer melhor isso. 1 Timóteo capítulo 2, irmão, desculpa. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Veja que Paulo está dizendo isso. Em que contexto ele está vivendo? No contexto do reinado do imperador Nero, que vai matar ele. Mas qual é a atitude de Paulo diante do governo do imperador Nero? Orar por ele. Orar por ele. Porque em alguma medida Paulo sabe que Nero está sobre o trono do Império Romano por causa de Deus. Devemos colocar isso na nossa mente. E aí, eu não quero saber de direita, nem de esquerda, nem de um e nem de outro. Eu só quero dizer para vocês, lembrem-se disso. Lembrem-se disso todas as vezes que você for falar de alguém. Lembre-se disso. Todas as vezes que você for lançar uma crítica a alguém. E aqui eu não estou dizendo que não cabe uma crítica. Eu estou dizendo que você deve fazê-la consciente de que não há nenhuma autoridade que não tenha sido estabelecido por Deus. Lembre-se disso. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ver no texto também. Eu acabei de falar a origem da autoridade. Vamos ver o que Pedro fala do dever que cabe a essas autoridades. Para que elas foram instituídas? Pedro fala, pastor? Fala. É evidente que tem outras coisas bíblicas. A Bíblia tem outras coisas a falar sobre o dever da autoridade, mas vamos ver aqui nesse texto que Pedro fala a respeito do dever do governo, do dever do Estado. Capítulo 2, versículo 14 diz assim: seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Segundo o apóstolo Pedro aqui, meus irmãos, as autoridades, ou o Estado, ou o governo humano foi instituído por Deus com um propósito duplo. Com um propósito duplo. Promover o bem e castigar os maus. Esse é o dever das autoridades. Esse é o dever do Estado. Honrar os que praticam o bem.
O Estado, meus irmãos, com sua ordem e com suas leis, é o ministro de Deus competente para promover a justiça e o bem geral. É isso que nós devemos esperar das autoridades governamentais. Lembre-se que as autoridades governamentais, elas não podem ultrapassar a linha do seu mandato. Família é família, sim ou não? Igreja é igreja. Estado é Estado. Família tem diretrizes que regula ela. Igreja tem diretrizes que regula ela. Estado tem diretrizes que regula ele. O Estado não pode se meter na instituição família. Já vou dizer sobre isso. O dever que Pedro traz para nós a respeito do Estado é o dever de promover o bem através de leis. Essas leis, elas são de alguma forma benéficas para proteger aqueles que fazem o bem, aqueles que praticam o bem. E aí a gente poderia dizer, que bem é esse, pastor? Aí se a gente esticar a corda, né, irmão? Aí você vai, dependendo da forma como você vê política, pastor, você vai pregar sobre política? Não. Dependendo da forma como você vê o mundo, você vai esticar a corda ou não. Eu entendo que o Estado ele tem que ser o menor possível. Na ideia bíblica, o Estado não pode ser grande, se metendo em todas as áreas da sociedade. Não. Quando Deus instituiu o Estado, instituiu com esses dois deveres. Promover o bem com suas leis, fazendo com que aquele que pratica o bem seja honrado e aquele que pratica o mal seja castigado. O bem espiritual, por exemplo, o governo deve promover meios pelo qual a verdade deve ser encontrada. E aqui eu não faço a apologia a um governo crente. Tem gente que gosta de flantar porque é crente, Irmão, se você conhece história, você vai perceber que essa ideia de um crente no governo não é muito bom, não. Se você já estudou história, você vai perceber que quando essas duas coisas se agrupam, não resulta em boa situação. E falar aí da Igreja Católica Romana Medieval. Mas não vamos mexer com isso. O fato que eu quero dizer é que o governo deve promover o bem no sentido espiritual de trazer liberdades para que a espiritualidade seja exercida. Não importa que espiritualidade, pastor, o senhor está falando heresia? Não. Não importa que espiritualidade o cidadão comum queira. Se o cidadão quer ser macumbeiro, o governo tem o dever de proteger a espiritualidade desse indivíduo. Se o cidadão quer ser crente, o governo tem o dever de proteger a liberdade desse indivíduo escolher a sua fé. Vocês estão me entendendo, irmão? Sim ou não? O governo ele foi instituído para promover isso. O bem espiritual. Nós somos seres espirituais e como seres espirituais nós devemos exercer a nossa espiritualidade. E como o governo ele legisla para todas as pessoas e não apenas para o crente, todas as pessoas são seres religiosas e elas devem exercer as suas religiosidades e as suas espiritualidades. Então, um bom governo é aquele que dá liberdade para que cada pessoa exerça a sua espiritualidade. Amém? Amém? Então, por favor, sem essa ideia de dizer assim, Brasil para Cristo, Brasil para Cristo. O Brasil só vai ter jeito quando todo mundo for cristão. Essa promessa não é para nós. Só vai haver um tempo em que um legislador vai governar de um a amar, com base nas leis escriturísticas.
é quando o rei justo voltar. Até lá, as pessoas que forem colocadas no governo humano têm que legislar para todas as pessoas. O bem social, por exemplo. O governo tem o compromisso de promover a dignidade humana. Um bom governo que exerce o seu papel é aquele que promove a dignidade humana. Faz com que as pessoas sejam honradas ou dignificadas. Faz com que os preconceitos sejam quebrados. E talvez você ainda me ouviu falar sobre isso. Mas um bom governo é aquele que impede com que os crentes fiquem com preconceito para com os gays. Vocês sabiam disso, irmão? Sim ou não? Um bom governo. A pessoa que fez a sua... Irmão, não estou fazendo apologia ao homossexualismo. Mas escute bem o que eu estou lhe dizendo. O indivíduo que fez a sua opção, ou por causa do pecado, ele tem a sua inclinação para a homossexualidade. Um bom governo é aquele que vai promover dignidade para essa pessoa. Os outros cidadãos não podem, por causa da sua opção sexual, lançá-lo na lama ou dizer que ele não presta. Nós temos a nossa fé. E com base na nossa fé, nós protestamos contra o pecado. Nós dizemos que tais práticas são perversas e pecaminosas diante de Deus. Entretanto, nós não colocamos a dignidade do indivíduo na lama. Porque por mais que esse indivíduo seja pecador, ele ainda é imagem e semelhança de Deus. Por isso, todos os cidadãos merecem o que, irmão? Respeito. Todos os cidadãos merecem respeito. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja aquele indivíduo que, de fato, ele está dentro das Sagradas Escrituras com relação a esse assunto, ou não. Todos os indivíduos merecem respeito. De forma que um bom governo é aquele que promove a dignidade dessas pessoas. O bem econômico, por exemplo. O governo tem de valorizar o homem e o trabalho, remunerando com justiça para que esse possa viver dignamente. O bem moral. O governo deve estimular e promover um alto nível de moral do seu povo. Um povo, meu irmão, forte, é um povo que tem valores morais sólidos. Então, nós poderíamos dizer que o bem que Pedro aqui está dizendo, que é dever das autoridades praticar o bem ou promover o bem, é quando o governo estabelece diretrizes para que a espiritualidade do seu povo seja exercida. Quando o governo estabelece diretrizes para que a dignidade humana seja vista e seja honrada entre todos, seja homem, mulher, criança ou adulto. É quando o governo traça diretrizes honrando o trabalho para que este homem, através do trabalho, conquiste suas metas. Honrem o trabalhador. Esse é um bom governo. Então, um bom governo, meus irmãos, baseado nesse texto, é isso. O dever também das autoridades é antagônico a isso, promover o bem quando ele faz todas essas coisas, mas também ele tem o dever de fazer o que, irmão? Travar o mal. Veja o texto aí. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal. O Evangelho, meus irmãos, é o meio pelo qual Deus escolheu para salvar os homens da perdição eterna. Só pode ser salvo através da pregação. Como, pois,
ouvirão se não há quem pregue. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o evangelho foi o meio pelo qual Deus escolheu salvar os homens da perdição eterna. Mas o evangelho, ele não é o meio para travar o mal. Não. Essa autoridade não é dada à igreja. A igreja não tem autoridade para matar ninguém, para ferir ninguém ou qualquer outra coisa. Essa autoridade foi dada a uma instituição X. É o governo humano. É as autoridades constituídas por Deus que têm o dever de travar o mal. Ou seja, meus irmãos, quando Deus institui o governo humano, ele sabe que se os homens forem deixados sem governo, o que vai acontecer? Você pode ter certeza, irmãos. Tem gente que diz assim, eu não gosto de polícia. Seria bom se você gostasse. Se está assim sem polícia, se está assim com polícia, se nós não tivéssemos polícia. Você já viu toda vez que acontece uma greve de polícia, o que acontece? Escute, as autoridades, de alguma forma, e é claro que toda instituição ela se corrompe, mas não é porque elas se corrompem que nós temos que deixar de dar honra a elas. Não é porque o casamento está corrompido que nós temos que abandonar a ideia de casamento. Não é porque tem muitas igrejas que estão corrompidas que a gente tem que desvalorizar a igreja. Não é porque os governos humanos são preenchidos por homens falhos que nós temos que abandonar a ideia de que foi Deus que instituiu o governo humano. E que o governo humano, ao exercer a sua função, ele é fator de travar o mal, de punir aqueles que praticam a violência. No mundo em que vivemos, meus irmãos, se não tivéssemos as autoridades como meio de coibir o mal, nós já teríamos nos destruído. Imagina, vocês já viram uma encruzilhada que não tem um semáforo? Como é que fica? Irmão, ninguém quer dar lugar para ninguém, né? Quer passar da forma que quer, mas quando tem um sinal vermelho, cidadão, porque ali tem uma autoridade. Passe daqui não passe daqui não, porque se você passar, aí tem um olhão desse tamanho, né? Como é que chama o cabeção? O fotossensor, né? Aí você sabe que vai doer no seu bolso. Uma autoridade que trava os nossos impulsos pecaminosos, os nossos impulsos de querer se dar bem acima de tudo e de todo. Quando Deus institui o governo humano, institui para travar isso. Porque Deus tem um projeto, irmãos. Deus quer salvar dentre essa massa caída os seus filhos, as suas ovelhas. E se Deus não instituísse o governo humano, ninguém se salvaria. Mas Deus tem um projeto. E por causa desse projeto que chegará ao seu final, Deus institui o governo humano para travar a maldade do coração do ser humano. E é por isso, meus irmãos, que o governo não pode agir com frouxidão no castigo do mal. Não pode. Um governo que exerce o seu papel com relação ao bem, vocês já ouviram. Da mesma forma, um governo que exerce o seu papel no travar o mal, é quando esse tem mãos de ferro para julgar o mal. Ele não pode ser frouxo. Não pode ser frouxo para coibir o mal. Porque no momento que o Estado é frouxo para coibir o mal, vai dar vazão para o nosso coração pecaminoso ultrapassar qualquer medida, qualquer lei. Vejam comigo, por favor, meus irmãos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Cidadão de bem não deve temer os governantes. Pratica o bem, não deve temer. É evidente que tem aí as suas
deturpações, a adulteração desses indivíduos que estão coibidos na autoridade, mas a nossa essência, o nosso entendimento, nós não devemos temer as autoridades. Porque o que as autoridades vão fazer com o cidadão de bem, segundo o texto, é simplesmente honrar. Vamos continuar o texto. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus. Olha o que o texto diz, irmão. O que a autoridade é? Pois a autoridade é serva de Deus para... Pois... Cadê, irmão, o texto? É serva... Versículo 4, parte B. É serva de Deus... Não, nesse texto não. Versículo 5, todo. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Escute, as autoridades governamentais foram instituídas por Deus para promover o bem, honrando os cidadãos que praticam o bem, mas da outra ponta, elas foram instituídas por Deus para ser diácono de Deus, serva de Deus, no travar o mal, punir o mal com um palito de dente? Não. Punir o mal com uma rosazinha, o cidadão matou o outro, dá uma rosinha para ele, é assim? Não. Cidadão roubou, passa uma florzinha assim nas costinhas dele, para fazer cosquinha nele. É assim? O texto diz isso? O texto diz que as autoridades, elas portam o quê? Espada serve para quê, irmão? Espada, irmão, não é para palitar o dente. Espada no contexto é para trazer morte. A punição para aqueles que praticavam o mal era a morte. Quando Deus institui o governo humano, institui dando a essa instituição essa autoridade. Ah, pastor, o Senhor então é a favor da pena de morte? A Bíblia é? A Bíblia é, irmão? Claro. Eu não acredito, pastor. É. A Bíblia não me dá autoridade de fazer isso. Mas a Bíblia diz que uma instituição foi instituída por Deus para travar o mal. E na sua prática de travar o mal, esta instituição, ela valoriza a vida. De forma que ela dá a um infrator que mata uma vida o mesmo pagamento daquilo outro. Tem que haver equidade, tem que haver igualdade. É por isso que lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse que se derramasse o seu sangue também seria derramado. Essa é a ideia. E quando Paulo aqui diz que a autoridade, ela porta a espada para julgar o indivíduo que pratica o mal, é isso que Deus está dizendo. Irmãos, é porque o que acontece? É porque, mas pastor, a sociedade civilizada não tem isso. Você sabe qual é a sociedade mais civilizada do mundo? Japão. Lá tem pena de morte? Sim. Qual é outro? Estados Unidos. Alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte? Sim. França. Tem um tal de conceito penal da França. É um conceito de se o indivíduo for infrator cruel, o que acontece é que ele vai ficar na cadeia, pagando pelaquilo que ele fez, e ao término de tudo vai ter algo binário. Ele paga duplicado aquilo que ele fez. Inglaterra, uma criança de 12 anos que pratica qualquer coisa, infração da lei, ela será penalizada com as duras exigências da lei. Mas o Brasil é civilizado demais. O Brasil é bom demais. Ora, faz tudo aí. Meus irmãos, vejam comigo, Gênesis capítulo, não precisam ler, Romanos capítulo 13, versículo 4 diz que a espada pertence ao governo, não pertence a nós. Nós não temos autoridade de portar espada, de julgar absolutamente quem quer que seja, mas o governo tem.
Gênesis capítulo 9, versículo 6, Deus institui isso. Se derramou sangue, do seu sangue também será derramado. Provérbios 17, versículo 11, diz que o governo humano tem que ser duro na sua lei. Não tem que ser frouxo quando esse porta a espada. Porque quando ele faz isso, ele dá margem para outras pessoas também praticarem as suas transgressões. Dever das autoridades: promover o bem, travar o mal. Esse, meu irmão, para mim, é o dever das autoridades. Quando a autoridade ultrapassa os seus limites, e aí começa a colocar seus pedaços da família, na igreja, onde quer que seja, ele está corrompendo o seu dever. Mas vamos para frente, para trás vem gente. Qual deve ser o nosso proceder diante das autoridades? 2 pontos eu já preguei para vocês. Falei da essência do governo humano, que procede de Deus. Falei do dever dessas autoridades, que é promover o bem e travar o mal. E agora a gente vai para o 3º ponto, que é o nosso proceder, a nossa atitude como servo de Deus diante destas autoridades. O que Pedro diz? Vejamos. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. A palavra grega aqui, hipotade, traduzida aqui por sujeitar-se, significa colocar-se debaixo de. Escute, quando Pedro aqui está dizendo que nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade constituída, o que Pedro está dizendo aqui, a atitude do cristão diante das autoridades é uma atitude de colocar-se debaixo de, submeter-se a essas autoridades. O apóstolo Pedro aqui está deixando claro, meus irmãos, que os cristãos devem se colocar voluntariamente sobre a autoridade pública, prestando-lhe submissão cristã. Já eu falo sobre isso. É nosso dever fazer isso. Está claro aqui no texto, meus irmãos. Uma coisa é o dever das autoridades, uma outra coisa é o nosso. Qual é o nosso? Nos submeter às autoridades constituídas. Neste caso, meus irmãos, submissão não é uma opção. Eu tenho uma opção. Não. Submissão é o quê? Um mandamento. Submissão é um mandamento. Você não tem opção de pecar ou não pecar. Qual é a ordem que Deus lhe dá? Não peque. Logo, se Deus diz, submeta-se, coloque-se debaixo das autoridades constituídas, porque essas autoridades constituídas foram constituídas por Deus. Isso é sério, meus irmãos. Mas muito sério mesmo, porque quando nós deixamos de nos colocar debaixo das autoridades constituídas por Deus, em quebra, nós estamos nos submetendo a quem? A Deus. Romanos 11. É os textos paralelos, por favor. Romanos 11. Aliás, Romanos 13. Texto paralelo deles. Olha só. Romanos 13. Versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus... Escute, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Logo no contexto que a gente está vivendo, meu Deus do céu. Olha só, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si. Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Nós não temos opção de se sujeitar ou não se sujeitar. O mandamento é, coloque-se debaixo. Sujeite. Porque não se sujeitar é ir contra o que Deus instituiu. E contra o que Deus instituiu traz condenação para você. Meus irmãos, se a submissão às autoridades é um expresso mandamento de Deus, deixar de obedecer a esse mandamento é um grave pecado contra o próprio Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso.
Segundo, meus irmãos, qual é o nosso proceder, além de se submeter às autoridades? Colocando-se debaixo delas, fazendo o que essas autoridades nos ordenam para fazer. Vejam qual deve ser o nosso segundo proceder diante dela. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Os verbos amar, temer e honrar, nesse texto, são direcionados para pessoas específicas. O texto diz: ame os irmãos, tema a Deus, mas quanto às autoridades, vocês devem honrar. O que é honrar? Honrar é dar o devido valor, a devida dignidade. Esse é o nosso dever, além de nos sujeitar às autoridades, baixar a nossa cabeça, fazer continência a ela, entender como autoridades constituídas por Deus. Mas além disso, nós devemos dar à autoridade o seu devido valor. Vocês se lembram, por exemplo, quando quiseram pegar Jesus, dizendo: Senhor, me diz uma coisa. É interessante, quando quiseram pegar Jesus com relação a César, né? De quem é essa esfinge aqui? De quem é essa moeda? O que Jesus Cristo diz? O que está escrito aí? Qual é a imagem que está aí? Aí disseram: é de César. O que Jesus disse? Então dai a Deus, aliás, dai a César o que é de, e a Deus o que é de. Ali tinha a questão do tributo, né? O que Cristo estava dizendo? Os tributos são dignos. Quando as autoridades, elas ao exercer o seu papel de promover o bem e de ser fator de inibição do mal, para que ela faça isso, ela precisa de quê, irmão? De patrocínio, sim ou não? Porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza? As pessoas. Quem gera riqueza é os cidadãos, não é o Estado. Logo, os cidadãos têm que pagar tributos, impostos ao Estado, para que o Estado tenha condição de promover o bem e de promover a justiça. Como é que o Estado faz isso? Quando nós pagamos os tributos. Você não gosta de pagar tributo, não? Gosto não, pastor, gosto não. Vai pagar imposto, não. É esse imposto. Você devia entender o princípio da autoridade. Você devia entender o princípio da autoridade. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, mas eu não gosto de pagar tributo, não, mas é com o teu imposto que o governo paga os policiais. Sabe por que não é roubar todo dia na esquina? Ah, mas eu sou roubado. É, mas se não tivesse polícia, tinha sido roubado mais ainda. E eu não preciso falar sobre isso. O fato é que para que os governos exerçam seus papéis, eles precisam ser honrados. Os cidadãos devem trabalhar em favor disso. É o próprio Deus que nos ordena pagar ao Estado, pois uma vez que o Estado precisa prover certos serviços, e isto tem custo, é absolutamente legítimo que o Estado cobre impostos. Por isso nós devemos dar a César o que é de César, ao leão o que é do leão, e a Deus o que é de Deus. Porque é fazendo isso que cada coisa vai cumprir o seu papel. Qual é o nosso dever de cristão diante de tudo isso? Nós nos submetemos, nós baixamos nossa cabeça diante das autoridades constituídas, porque entendemos que por trás dela tem Deus, e nós honramos as autoridades, patrocinamos ela para que elas possam exercer o seu papel. Pastor, não estou gostando dessa mensagem. É Bíblia. É Bíblia e somente Bíblia. Mas aí não tem um espaçozinho não para me transgredir não, pastor? Tem assim uma cláusulazinha aí para me transgredir não? Tem, irmão. Vou mostrar para você. As autoridades têm limite, irmãos. Elas devem exercer o seu papel, assim como nós devemos exercer o nosso papel. A submissão cristã às autoridades não é uma submissão cega. Não. Assim como Deus disse para as mulheres se submeterem aos seus maridos, e essa submissão não é cega.
se o marido pedir para que a mulher mate alguém, a esposa não precisa se submeter ao marido e matar alguém. Se o marido pedir para sua esposa se deitar com o outro, porque é assim que ele vai se sentir bem, a esposa não precisa obedecer o marido. Nesse caso, a esposa irá se submeter, desobedecer, porque existe um princípio maior. Existe um limite para a autoridade. Deus foi quem ortogou cada instituição e colocou limites para elas. Desta forma, irmãos, nesse limite aí, quando é necessário desobedecer às autoridades, lembra, desde o começo eu estou falando, nós devemos honrar as autoridades, obedecer às autoridades, mas chegou a hora de desobedecer. Quando é que isso acontece? Nós honramos as autoridades, mas amamos os irmãos. Capítulo 2, versículo 17. Olha só. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O dever das autoridades, meus irmãos, é produzir o bem-estar da sociedade. Por isso, essas mesmas autoridades não podem exorbitar em sua função, sobrecarregando o povo com pesados e abusivos impostos, vivendo no luxo às custas do sofrimento e da miséria do povo. Deus instituiu o governo humano para que este pudesse proteger o povo. Mas quando a gente vê o povo sofrendo, chegou a hora da igreja abrir o seu berrante. Porque a igreja, meus irmãos, é uma voz vinda da parte de quem? De Deus. A única instituição no mundo com a responsabilidade de dizer ao governo o que ele tem que fazer é a igreja. Porque a igreja conhece os caminhos para isso. O problema é que a igreja está capenga, né? Não poucas as vezes os profetas de Deus condenaram os reis pelos abusos que eles faziam no Antigo Testamento. Vez por outra, Deus levantava um profeta, ia nas fuças do rei e dizia: você está equivocado, você está errado. Quando, meus irmãos, nós encontramos injustiça sendo feita, o pobre cada vez mais sendo massacrado, as injustiças sendo vistas em qualquer esquina, chegou a hora de nós, abrir pulmões, fazermos o que tiver que ser feito, não na desobediência, porque ainda não chegou a esse caso. Esse é o momento de sermos voz. Esse é o momento de abrirmos a nossa boca e denunciar as irresponsabilidades das autoridades. Nós devemos denunciar. Esse é o ponto. Nós não devemos desobedecer, mas nós devemos denunciar. Quando as autoridades não exercem o seu papel, promovendo o bem e inibindo a crueldade, nós que estamos aqui vendo tudo isso, nós devemos nos levantar e, como profetas nesta geração, nós devemos protestar e condenar toda essa prática. Como a gente faz isso, pastor? Como a gente faz isso, irmão? Como a gente faz isso, irmão? Na democracia, como é que a gente faz, irmão? Como é que a gente corta um governo tirando, um governo que simplesmente não exerce o seu papel na democracia, irmão? Como é? Votando, irmão. Vou votar não, não vou votar não. E vem contra gente aí, não vou votar não. Você é um cristão medíocre. Me desculpe a expressão. Você é um cristão medíocre, que não entendeu ainda o que é princípio de autoridade. Você tem o dever de se sujeitar à autoridade, de honrar as autoridades, e quando estas não exercem seu papel, você tem o dever de protestar. Como você protesta? De diversas formas. Falando, gritando, saindo no meio da rua, seja lá o que for. Ah, pastor, então a gente pode fazer, como é o nome? Como é o nome? Protestar? O que vocês acham? Pode? Na democracia pode? Pode, irmão. Você pode fazer isso. Você vai ver o pastor fazendo isso? Ai, não. Eu tenho meu lugar, eu não vou fazer isso.
Mas se você quer fazer, eu não vou lhe condenar para fazer. Você pode fazer isso. Protestar contra as injustiças. Até agora. Você não pode se submeter. Você não pode desobedecer. Mas você pode protestar. Quando você vê os governos não exercendo seu papel, você pode protestar. Mas a gente não pode desobedecer, não? Pode. Quando? Veja o texto. Versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Meus irmãos, temam a Deus e honrem-o. Onde é que tem isso, pastor? Simples. Nós honramos as autoridades. Mas antes de tudo, nós tememos a Deus. Pronto. Nós honramos as autoridades. Nós damos a ela o seu devido valor. Mas antes de tudo, nós tememos a Deus. O cristão teme a Deus. Foi o que Cristo disse. Temei antes de tudo aquele que pode matar o corpo e levar o homem para o inferno. Meus irmãos, existe um limite, existe uma situação em que as autoridades constituídas ultrapassam o seu limite, fazendo leis que então irão levar o cidadão cristão a pecar contra o seu Deus. Aí chegou o momento, meu filho. Aí chegou o momento. É interessante que a gente desobedece às autoridades com aquilo que não deveria desobedecer, né? Mas quando as autoridades, então, ultrapassam o seu limite, impondo leis injustas e ímpias contra os cristãos, a gente não diz absolutamente nada. Neste caso, meus irmãos, a desobediência às autoridades se faz necessária quando estas impõem alguma lei que obrigue o cristão a pecar contra o seu Deus. A desobediência se torna um dever. Escute, desobedecer passa a ser um dever. Até então, era dever seu se submeter e obedecer à autoridade. Mas quando esta autoridade impõe sobre você algo que vai contra o seu Deus, desobedecer à autoridade passa a ser um dever seu. Foi isso que Pedro disse para os sacerdotes. Quando os sacerdotes prenderam Pedro e disseram, vocês não podem pregar mais. Foi o que Pedro disse. Não, senhor. Nosso Cristo mandou pregar. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vocês se lembram daquelas parteiras do Egito? Quando simplesmente Faraó ordenou que elas matassem os filhos dos hebreus, foi o que elas fizeram? Desobedeceram. E o que foi que Deus fez com elas? Abençoou elas. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando simplesmente Nabucodonosor ordenou que eles se curvassem diante da estátua. O que foi que Sadraque, Mesaque e Abidnego fez? Não fazer isso não. Nós não iremos fazer isso. Vocês se lembram quando Daniel foi forçado a deixar de orar? Quando o próprio rei colocou numa ordem que ninguém deveria orar? Foi o que Daniel fez? Não. Vou orar. Desobedeceu. Porque chega um ponto, chega a uma certa situação em que essa autoridade ultrapassa o seu limite. E é aí que então nós nos levantamos e dizemos, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Eu acredito que vocês tenham compreendido tudo isso. O cristão e o governo humano. Qual deve ser a atitude do cristão diante das autoridades? Nós entendemos que essas autoridades vieram de Deus, e o dever dessas autoridades é promover o bem e castigar o mal. Nós entendemos também que o nosso proceder diante dessas autoridades é sujeitar-se a ela, obedecer a ela. Nós entendemos que nós devemos simplesmente, meus queridos e amados irmãos, honrar essas autoridades, dando a ela o seu devido valor, o seu devido peso. Mas quando essas autoridades, elas não cumprem o seu papel, quando ela não olha para o pobre, para o desvalido, nós somos voz de Deus para chegar para essas autoridades e dizer, vocês estão errados e não estão cumprindo o seu papel. Mas chega um momento em que quando essas autoridades simplesmente ultrapassam o seu limite, fazendo com que nós pequemos contra Deus, então chegou o momento da gente dizer, não sim, não irei
fazer. Eu acho que vocês perceberam.